Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Que coisa boa, né? Vamos preencher a nossa agenda dessa tarde maravilhosa e linda. Sejam todos muito bem-vindos. Então, boa tarde. Hoje é 15/6/2021. Vamos trabalhar com o caderno de atividades, com a disciplina de português, com a página 49 e 50, finalizando o estudo dos substantivos. Vamos trabalhar com geografia no livro integrado, trabalhar com as páginas 344, 345, pedir para a mamãe ou para o papai assinar a sua agenda, tá certo? Mas antes de iniciarmos mais uma tarde de estudo, vamos fazer a nossa prece ao Senhor. Querido Deus, queremos agradecer por tua infinita generosidade. Quero agradecer por cuidar tão bem de mim, da minha família, dos meus amigos, da nossa escola, dos nossos coleguinhas, dos nossos vizinhos. Cuidar também, Senhor, das plantas, dos animais e do nosso planeta Terra. Obrigada, Senhor, por todos os dias me fazer compreender e me fazer uma pessoa melhor. Amém? Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos trabalhar então com o nosso caderninho de atividades, tá bom? Caderno de atividades, vamos trabalhar com as páginas 49 e 50, substantivos concretos e substantivos abstratos. É um complemento da nossa aula de ontem, então vamos revisar aqui o que são os substantivos, né? É uma das classes de palavras. As classes de palavras na língua portuguesa totalizam 10 classes de palavra e nós estamos trabalhando o substantivo, que é a palavra, é uma das classes de palavra responsáveis por nomear os seres através de ações, de objetos, de sentimentos, de lugares e de ideias, dentre outros. Os substantivos, eles flexionam em quê? Eles flexionam em gênero, masculino e feminino. Eles flexionam em número, singular e plural. E eles flexionam em grau, aumentativo e diminutivo. Classifica-se também. Então, todos os substantivos possuem uma classificação. Então, os substantivos, eles se classificam em substantivos comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato e coletivo. Essa é a classificação dos nossos substantivos. É a classe de palavra que nomeia os seres. Substantivos são palavras que nomeiam os seres, as coisas, as qualidades, os espaços, os sentimentos e as ações. Então, essa é a definição, o conceito de substantivos. Vamos fazer uma rápida revisão dos substantivos concretos e substantivos abstratos. Os substantivos concretos são aqueles que eu tenho a certeza de sua existência. Os substantivos abstratos são aqueles que são sentidos e que eu não posso descrevê-lo ou desenhá-lo. Nós temos aqui uma tarefinha.
Nossa tarefinha na página 49 para trabalharmos os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Inicia-se com um texto e o nosso texto diz o seguinte: o preço da beleza. É um texto de Paulo Coelho e Maurício de Souza. Um artesão está na feira vendendo vasos. Uma mulher se aproxima e olha a mercadoria. Algumas peças estão sem qualquer desenho. Outras foram decoradas com todo cuidado. A mulher pergunta o preço dos vasos. Para sua surpresa, descobre que todos custam a mesma coisa. Como um vaso decorado pode custar o mesmo que um vaso simples? Pergunta: por que cobrar igual por um trabalho que demorou mais tempo para ser feito? Sou um artista, responde o vendedor. Posso cobrar pelo vaso que fiz, mas não posso cobrar pela beleza. A beleza é grátis. Gente, que texto lindo, né? Que ensinamento esse artesão nos dá, né? Então, ele pode cobrar por aquilo que faz, ele não pode cobrar pelo que é bonito aos nossos olhos, né? Então, ao ver do artesão, todos os vasos que ele construiu possuem a mesma beleza. Não importa se o vaso é decorado ou liso, ao ver dele, todos têm o mesmo preço, o mesmo valor, todos têm a mesma beleza, ok? Um belo texto. Então, nós temos aí alguns substantivos que são substantivos concretos e outros que são substantivos abstratos. Quando nós falamos sobre substantivos concretos, nós queremos dizer aquilo que é real, né? Por exemplo, este quadro, a palavrinha quadro refere-se a algo que pode ser visto, tocado, usado. Agora, se eu sinto frio, se eu sinto saudade, se eu sinto amor, se eu sinto algo, vejo algo que eu acho que é bonito, que é belo, que tem beleza. Então, essas palavrinhas aí, elas se referem a algo que você sente, que é visto, que você sente. O substantivo abstrato necessita que o ser humano sinta para que ele possa existir, ao contrário do substantivo concreto. Eu posso desenhar esse quadro, eu posso desenhar esse lápis, eu posso desenhar um livro. Então, o substantivo concreto, ele também se caracteriza através do desenho. O substantivo abstrato não se caracteriza através do desenho. Então, existe essa diferença entre eles. É tudo aquilo que eu tenho uma capacidade de sentir, ok? Ele existe através daquilo que eu sinto. Então, é abstrato. Então, a questão de número 1, ela diz o seguinte: copie do conto 3 substantivos concretos e 3 substantivos abstratos. Letra A, substantivos concretos. Então, nós temos vários substantivos concretos escritos aqui. Um deles traz as imagens, né? Os vasos são substantivos concretos, né? Então, a palavrinha vaso. Nós vamos ter o outro substantivo concreto aqui. A palavrinha mercadoria também é um substantivo concreto. Um outro substantivo concreto que nós temos, que está descrito no texto, é a palavra mulher. A mulher, ela existe, né? Tanto a palavra mulher está escrita no texto, como nós temos a imagem dela. Então, é um substantivo concreto. Um outro substantivo concreto escrito aqui no texto é a palavrinha vendedor. Nós também temos a palavrinha artista. Então, são substantivos concretos. Substantivos abstratos.
Então, é aquilo que eu sinto, né? Nós vamos observar que tem um substantivo abstrato que muito me chamou a surpresa, né? Que é a palavra beleza, né? Então, para a mulher, ela ficou surpresa com a resposta do artista, né? O artista disse que todos os vasos possuem beleza. Então, a palavrinha beleza é um substantivo abstrato. Nós vamos observar, ó, olha como tem aqui esses tracinhos indicando que ela ficou admirada, né, com a resposta do artesão. Então, a surpresa, a palavrinha surpresa, também é um substantivo abstrato, ok? Então, nós temos aí agora a página 50. Então, na página 50, está pedindo que você numere o substantivo abstrato de acordo com o adjetivo que corresponde a ele. Então, nós temos aí, o número 1 é a palavra gentil. Quem é gentil tem gentileza. O número 2 é a palavrinha estranho. Quem é estranho tem estranheza. O número 3 é a palavrinha delicado. Quem é delicado tem delicadeza. O número 4 é a palavrinha pobre. Quem é pobre tem pobreza. O número 5 é a palavrinha belo. Aquilo que é belo é porque tem beleza. O número 6 é a palavrinha fraco. Quem é fraco é porque tem fraqueza. A 7 é a palavrinha rico. Quem é rico é porque possui riqueza. Então, a questão de número 3 diz o seguinte: organize esses substantivos no quadro a seguir, de acordo com a classificação de cada um. Então, vocês têm aí, de vermelho, na cor vermelha, nós temos a palavrinha concretos. Na corzinha verde, né, nós temos aí a palavrinha abstrato. Então, nós temos alguns substantivos. Tristeza. Tristeza é um substantivo concreto ou abstrato? Muito bem. Tristeza é um substantivo abstrato, é algo que eu sinto. Aí nós temos a palavrinha cachorro. Cachorro é um substantivo concreto ou um substantivo abstrato? Muito bem, é um substantivo concreto a palavrinha cachorro. Então, você vai lá e escreve onde tem concreto. E o mesmo você fará com as demais palavras. Quais são? Vida, geladeira, fada, Bahia, alegria, verdade, mulher, cardume, agilidade, sorvete, clareza, cebola e inveja, ok? Sendo assim, você terá concluído a sua tarefinha no seu caderninho de atividades com os substantivos abstratos e os substantivos concretos. Em seguida, nós vamos pegar o nosso livro integrado. Nós temos aqui no nosso livro integrado, vamos pegar a disciplina de Geografia. Então, no livro integrado, nós vamos trabalhar com os recursos naturais. Recursos naturais. Ok? E vai ser na página 344. Na página 344 e 345. Então, vamos lá. Então, de acordo com a natureza, os recursos são classificados por recursos biológicos, recursos minerais, recursos energéticos, existem renováveis e existem não renováveis, e recursos hídricos. São esses os recursos existentes
na natureza. Vamos entender o que são os recursos naturais. Então, os recursos naturais são elementos necessários à manutenção da vida e utilizados para o benefício do ser humano. São riquezas da natureza, como por exemplo, o sol, a água, as plantas, os minerais, os animais. Então, são riquezas da natureza, nos é dado de graça. Então, são recursos naturais. Então, aqui alguns exemplos de animais que fazem parte da natureza. Nós podemos observar a beleza de cada um deles. Cada um deles também possui uma classificação bem definida. Cada um, dentro do meio ambiente, tem sua utilidade. Veja alguns exemplos de alguns recursos naturais. A luz e o calor fornecidos pelo sol são muito importantes para aquecer e iluminar a terra, possibilitando o crescimento e o desenvolvimento das espécies vivas. A água e o ar são recursos naturais indispensáveis à vida, já que todos os seres vivos precisam de água para beber e de ar para respirar. O solo é importante para as plantações e habitações. Os animais podem fornecer alimentos e ser usados como meios de transportes. Muitas vezes, os recursos naturais são mal utilizados, principalmente quando há práticas de queimadas, florestas são derrubadas sem reflorestamento, praticam-se a caça e a pesca de forma inadequada, a poluição do ar, do solo e dos rios, o que prejudica a saúde das pessoas e dos animais. Então, todos os recursos naturais, eles devem ser preservados. Vamos aqui trabalhar com a nossa página 345, onde nós temos uma tarefinha. Então, diz o seguinte, número 1. Quais recursos naturais você e sua família costumam utilizar todos os dias? Então, quais são esses recursos naturais? Cite algumas ações nocivas. Quando diz nocivas, aí, gente, quer dizer ações que prejudicam o meio ambiente praticadas pelos seres humanos. Então, quais são essas ações que prejudicam o andamento do meio ambiente? Então, nós vamos ver algumas aqui, né? Então, queimadas, poluição de rios, de mares, a forma ilegal de apreender animais, né? Então, o tráfico de animais silvestres, que é muito comum no nosso país, é crime, mas existe. Número 2, reciclar é uma atividade, reciclar é uma atitude que contribui para a preservação dos recursos naturais.
Faça uma lista de materiais que você pode utilizar no seu dia a dia e que podem ser reciclados. Então, quais são os materiais? Nós sabemos que um dos materiais mais consumidos no nosso dia a dia são as embalagens, como por exemplo a embalagem de garrafa PETs. Então, elas são reutilizadas. Então, podem ser recicladas. Garrafas PETs, latinhas, né, de sardinha, aquelas caixinhas, aquelas embalagens de margarina. Então, todos esses materiais, eles podem ser reciclados e reutilizados. O que são recursos naturais? Que recursos naturais o ser humano utiliza? Então, nós utilizamos alguns recursos naturais que são importantíssimos para a nossa sobrevivência. Então, a água, o ar, né? Os animais, os minerais. Então, esses recursos são recursos naturais. O que é desmatamento? Então, aí está lhe fazendo uma pergunta, o que é desmatar, né? Então, nós vamos relembrar que desmatamento é a derrubada de quê? De grande quantidade de árvores, principalmente quando se faz o desmatamento e não faz o reflorestamento. Então, algumas plantas no nosso país, a exemplo do pau-brasil, devido não ter sido feito reflorestamento, hoje nós temos pouquíssimas espécies. Então, desmatamento é a derrubada de grande quantidade de árvores em uma determinada região. Meus amores, sendo assim, nós vamos concluir a nossa tarefinha de geografia. A todos vocês, uma excelente atividade e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.